E olha, essa pauta promete. Primeiro porque eu achei muito divertida, mas achei muito original. Eu já tô aqui ao lado de uma geladeira que, por sinal, não tem aqui, né, no nosso estúdio. Então, hoje ela veio especialmente para uma pauta que a gente vai fazer agora. Chama todo mundo, gente, porque eu tenho certeza que todo mundo tem essas dúvidas. Alguns elementos já estão aqui. Veja, nós vamos conversar a respeito deles daqui a pouquinho. Se eles estão no lugar certo, se eles estão bem organizados, se a gente tem que colocar nessa parte ou na porta, se a gente tem que higienizar, por exemplo, os ovos, a gente já vai contar tudinho. Mas antes, eu vou cumprimentar e vou apresentar para vocês as minhas convidadas. Olha que legal, hoje a gente tem duas profissionais. A Cris Faria, que é personal organizer. Bem-vinda. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. E mais uma vez a nutricionista Aline Santin. Bem-vinda. Super prazer também tê-la novamente. Eu achei incrível poder juntar, né, duas profissionais. Primeiro, para a gente entender a parte nutricional dos alimentos e como conservá-la. E segundo, porque vamos combinar que essa sua especialidade é fantástica. Ser personal organizer é um negócio que eu acho que hoje mexe muito com a gente, né? As coisas estarem no lugar, parece que facilita, parece que dá uma sensação boa, né? Antes de começar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Hoje organização é qualidade de vida, né, Carol? Você conseguir encontrar tudo na sua casa de uma forma ágil, prática e funcional, faz toda a diferença. Economiza tempo. Além de que muitas pessoas não se dão conta da economia que a organização traz, principalmente na geladeira, que a gente vai falar daqui a pouco. Olha isso, inclusive para facilitar o nosso supermercado. Vamos lá então, eu vou começar por uma coisa muito simples, mas que está na casa de todo mundo e que eu espero que todo mundo consuma, porque isso aqui é muito bom, né, Aline? Vamos falar da saladinha, do alface, das folhas. Quando a gente faz as compras, chega em casa, o ideal é já lavá-las todas, higienizá-las? Então, se você tiver um tempo para higienizar, é sempre bom. O importante é que você tem que secar muito bem folha por folha, senão ele estraga muito mais rapidamente. Então, higienizou e secou. Aquele negócio de girar é bacana, né? É bacana, mas depois é bom colocar um papel toalha para ir secando folha a folha, para não deteriorar na geladeira. Certo. Agora, é certo guardar do jeito que tá? Não. Todo mundo põe na travessinha, né? Para ficar mais bonito. O ideal para folhas em geral é você usar um pote para que ela fique bem vedada. Porque se você deixar aberto, além de murchar, vai deteriorar mais rápido. Temos um exemplo? Temos. Vamos fazer então. A gente trouxe um pote. Olha lá, nada de deixar na saladeira direto. E normalmente deixa no saquinho, né? É, então, porque você tira do saquinho, que ela queima. E aquele saquinho vem sujo, né? Então, quanto antes a gente puder eliminar aquele saquinho... Melhor é a gente já guardar pronto para pronto consumo, né? Então, você já deixa no pote fechadinho. Tá. Exatamente. Fecha ali. Bem fechadinho. Bem fechadinho. Agora, em que parte da geladeira a gente guarda o alface ali? Isso é muito importante. A alface, né? A geladeira, ela tem uma parte que ela é mais resfriada e uma parte que ela é menos resfriada. Então, na parte de cima, ela é mais fria mesmo. Então, se você colocar as folhas nessa parte de cima, ela queima a folha. Então, o ideal seria você colocar na parte inferior da geladeira. Você pode pôr pra gente? Claro! Eu vou abrir a porta aqui da nossa geladeira. Vamos guardar tudo na geladeira. Nossa geladeira vai ficar linda. Então, peraí, gente. Aí, pronto. Aí, agora sim. Pronto. Então, vai lá pra baixo. Exatamente. Aí, como ela já está no recipiente correto, ela tem um suporte bom, você pode colocar até por cima. Se ela tivesse num outro recipiente que ele é mais maleável, você poderia até colocar no gavetão. Então, como ela tá nesse vidro, como a Cris falou, pra ficar bonitinho, tá aí lá embaixo no vidro. Perfeita. Vamos para o próximo elemento. Olha lá. Eu vou falar desse direto, tá? Vou até ficar aqui no meio, porque isso aqui é um negócio muito complicado. Leite e derivados. Sim. Então, vamos falar do leite e vamos falar do queijo branco. Quando a gente abre o leite, né? A gente abre, a gente fecha e põe assim na geladeira, tá certo? Tá certo. Algumas pessoas gostam de transferir, né? E o ideal é você manter na embalagem original, porque ele conserva mais o alimento. E é importante falar que você tem duas validades. Uma validade do alimento fechado, lacrado, que é uma validade mais extensa, ainda mais quando a gente fala de um longa-vida. E a gente fala da validade após aberto. Então, às vezes, tem leite que dura de 2 ou 3 dias, depende do fabricante. Então, isso é muito importante. Né? E quando você
passa para um outro recipiente, essa validade ainda fica ainda mais curta. Então, o ideal é você manter na embalagem original. Nada de colocar numa jarrinha. Só se você for para servir. E consumir inteiro, não voltar para a geladeira. 24 horas, se a gente falar de 24 horas, dá para colocar no outro recipiente sem problemas. Se não, mantê-lo aqui. Sim. O queijo branco. Ai, tá tão bonitinho. Tá lindo, esse é o jeito certo de guardar mesmo o queijinho? Essas queijeiras, né, que tem hoje? Sim, esse é o jeito certo. E esse recipiente aqui é uma novidade, que ele vem com uma telinha para escorrer aquela aguinha que vai dando no queijo. Olha que bacana. Olha só, porque aquela aguinha ninguém merece. E ainda você acaba ganhando aí pelo menos uns 2 dias a mais de validade. Sério? Sério. Porque se você coloca com aquela aguinha, ele acaba tendo uma decomposição muito mais rápida. Quando você separa, ele preserva mais. Maravilha! Então, já que a gente já tem o lugar certo, bonitinho, organizado, e a gente já sabe que tem que, claro, também olhar a validade do leite e do queijo, vamos colocar na geladeira? Vamos, por favor. Deixa eu te ajudar. Aqui. Vamos lá. O leite também? Leite também. Então, vamos. Abriu. Eu quero ver essa geladeira linda. Eu quero fazer igual, hein? Ela vai ficar cheinha. A gente já aproveita, Carol, para falar que os derivados do leite, o ideal é ficar na primeira prateleira da geladeira, porque é a área mais refrigerada da geladeira. Tá. Então, esses alimentos que precisam ficar bem refrigerados, o ideal é a gente guardar em cima. Tá. Eu vou tirar a manteiga. E vou dar lugar para o queijo. Se ele coubesse aqui, ó... Poderia ser na gaveta? Poderia ser também. Tá. É que a gaveta, dependendo da altura, você não consegue guardar os potes, né, mais altos, mas poderia ser. Tá. E o nosso leite? Eu vou deixar a gente põe normalmente na porta, né? E aí? A grande questão da porta é que ela tem uma oscilação de temperatura. Então, os ovos também sofrem a mesma coisa, porque aí você deixa ele resfriado, depois abre, mantém a temperatura mais quentinha, depois fecha de novo. E essa oscilação de temperatura é meio complicada para a proliferação de micronutrientes. Então, não podemos deixar na porta. Só que como a nossa altura não dá, a gente pode deixar ele deitadinho? Vamos deixar. Vamos lá. Com a Cria, ela vai olhar os espaços para ficar mais bonitinho. Eu vou pôr o leite aqui nessa segunda, que a gente reservou também para as frutas. Então, segura as frutas. Que vão. Eu já volto. Aí, não, gente, nós vamos por partes. Então, leites e derivados. Daqui a pouco nós vamos falar da manteiga e dos frios também. Peito de peru, queijo branco e... Não, queijo branco, a mussarela, quem consome. E vamos falar das frutas, porque a fruta tem um monte de pegadinha. Volto já pra gente continuar. Vocês viram? Tá tudo lindão. Super curiosa que você ia comentar das frutas, né, Cris? Sim. Antes da gente falar dos benefícios e como mantê-los aí, como é que a gente guarda as frutas? Tem que colocar em potinho? Enfim, isso acho que eu nunca parei para pensar. As frutas, se você já higieniza quando chega do mercado, o ideal é você sempre guardar em potes e, detalhe, potes de vidro. Tá. A gente não... Isso é super importante. Os potes hoje de plástico, com o uso, eles vão criando microfissuras que isso prolifera bactérias que podem prejudicar a saúde. E pode contaminar Os alimentos. Vamos colocar uns, então? Dá para colocar algum que tá aqui? Ó, a gente deixou a uva. Ai, que legal! Né? A uva eu vou tirar o potinho, porque fica mais fácil de você depois... usar, né, consumir e já fica super bem protegido aqui com esses potes. Lá. Ó, super lacrado. Tem que estar sempre bem lacrado. Bem lacrado. E essas frutas mais delicadas, ela exige um armazenamento também mais delicado, né? Como potes de vidro, por exemplo. Então, se a gente coloca num saquinho, ela acaba machucando com muita mais facilidade. É verdade. Fica, e aí estoura. Morango, Essas frutas super delicadas. Adorei a ideia do potinho. Já vamos colocar na nossa geladeira, mas antes, perguntinha do público, porque tá bombando. Marcelo falou que tá bombando. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Lucineide, beijão, querida. É verdade que não pode colocar comida quente na geladeira? Eu não vou dizer, vou esperar a Aline. E aí? É verdade. Depende da temperatura. Então, quando você coloca uma comida muito quente na temperatura, uma temperatura muito quente na geladeira, na verdade, ele danifica a geladeira e não o alimento. Tá. Né? E eu havia falado proliferação de nutrientes, na verdade, proliferação de micro-organismos. Tá. Né?
E essa é a grande questão, que você vai deteriorando mais rapidamente a geladeira. Então tem que esperar esfriar um pouquinho, sim, mas não precisa esperar ficar muito gelado, né, para colocar. O time seria em torno de 30 minutos a 1 hora para você ter esse tempo de não prejudicar a geladeira e também preservar os nutrientes do seu alimento. Boa dica. Vamos então agora, antes a gente vai colocar as frutas todas juntas na geladeira. Sim. Vamos falar dessas que estão aqui, ó. Limãozinho. Super polêmico o limão, né? Então o limão é polêmico. O que será que a gente está errando? Quer começar? Que não pode cortar e deixa... Tem um tempo, né? Na verdade, o limão, assim como a laranja, eles são riquíssimos em vitamina C, uma série de nutrientes que eles oxidam com o tempo. Então, essa é a grande questão, né? Na verdade, não é nem questão de toxinas, assim, mas o ideal seria você guardar ele fechadinho. Também. A partir de que você partiu ele, em até 6 horas você tem que estar consumindo aquele alimento. Se não, joga fora. Ai, vamos usar, né? Então, em 6 horas. Agora, como é que a gente guarda limãozinho? Porque, vamos combinar, limão todo espalhado na geladeira não é legal, né, Cris? Não. E aí? Sempre fica um perdido no fundo, né? Sempre fica. Vamos falar dos saquinhos? Vamos para os saquinhos, então. Esses saquinhos são saquinhos que a gente desenvolveu para conservar melhor o alimento e também deixar a geladeira com ar mais de higiene. Olha que legal. Eu achei super bacana esse saquinho porque ele pode ser lavado, higienizado, isso é super bacana. Eu tô sabendo, a gente não vai fazer propaganda, senão é o intuito, vocês sabem disso, que eu sou muito correta nesse ponto. Mas eu tô sabendo que você tem relação com isso, assim, acho que foi você que pensou nisso e desenvolveu. Sim. Eu acho isso legal de contar, porque é genial. Sim. Né? Eu acho que tudo que é genial a gente tem que contar. Claro que depois vocês entram em contato com a Cris para saber a respeito dele. Mas o que você acha, então, que é a grande chave de ter um saquinho inteligente? Então, primeiro que ele, como ele é furadinho, ele não é plástico, ele não vai abafar o alimento. Então, o alimento lá dentro não vai ficar com aquele suando, né? Tá. Fica cheio de aguinha lá dentro. E dá cheirinho, né? E dá cheirinho. Horrível, né? Isso já melhora a conservação do alimento. Você vai ter o alimento bom por mais tempo. Ele consegue respirar, né? E você consegue manter a validade real do alimento. Que legal. É tipo um filtro, e você pode né? lavar. Ele é um tecido, parece uma organza, né? Que ele é furadinho. E você pode lavar, inclusive, na máquina de lavar. Você pode, é super resistente, pode lavar. Que legal. O que a gente pode colocar? Porque eu sei que você trouxe vários. Eu trouxe vários. A gente pode colocar, por exemplo, o limão. Tá. É um item. E fora, Carol, que a gente evita, na pressa, na correria do dia a dia, rasgar o saquinho plástico e deixar depois tudo caindo lá. Então, esse daqui é super fácil, ó. Você fecha. E fica bonitinho, né? Ó. E que eu fecha, quando você precisar, você abre. Tá. Aí lava. E fica super lindo, ó, a geladeira. Lava, ele deve secar rapidinho. Né? A gente pode usar aqui para colocar tomates. Vamos pro tomate. Achei bacana que ele tem vários tamanhos e a borda dele também é para diferenciar, né? Frutas e vegetais. Desenho. Aqui eu misturei, mas a ideia é esse, aqui você possa ter um kit, né, para guardar os legumes e outro de legumes. Então, todos os legumes e frutas a gente pode pôr no saquinho? Pode. Então vamos colocar. O que não é recomendável é você colocar folhas, né? Porque a folha, ela vai acabar queimando e porque ele é furadinho. Porque ele é furadinho. Ai, que legal. Mas vamos botar então pimentão. Vamos botar tudo que tem aqui. Quero ver a nossa geladeira cheia. Vamos botar mais uma perguntinha do público, mas enquanto ela coloca nos saquinhos, então. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Mona Lisa, adorei, beijo querida. É verdade que não pode colocar panela de alumínio com a comida na geladeira? Daí fica meio complicado, né? E aí, Aline? Tanto a panela de alumínio quanto outras panelas, o ideal é você não armazenar na geladeira. Tá. Uma porque você, dependendo da panela, ela pode transferir alguns minerais pesados, né, pro alimento. Então, o ideal é você armazenar no vidro ou em algum outro recipiente próprio sem ser a panela. Tirar da panela, né, gente? Vamos colocar isso na geladeira? Nesse momento, preguiça de lado. Eu vou te ajudar a levar. Eu te ajudo. Conta. Então vamos lá. Deixa eu abrir a porta pra vocês. Agora eu quero ver ficar tudo bonitinho. Peraí. Aí, eu vou vir pra cá pra não atrapalhar vocês, ó. Opa, desculpa. É que a porta tá abrindo pro lado, que você entendeu? Né, Fu? Eu vou dando Acontece nas melhores famílias, a porta abre pro lado do contrário. Olha como vai fica embaixo. Fofo. Sim, porque esse é o lugar ideal para você guardar os legumes e as frutas, né? Que é o lugar
que é menos refrigerado, vamos dizer assim, para evitar essa contaminação. E é bacana porque como tem essa lateral de identificação dos saquinhos, então você pode colocar frutas de um lado e os vegetais do outro. E aí não misture. E claro, ele é... Você vê, né, o que você tá pegando, o que tá dentro, porque ele é clarinho e tal. E esse moranguinho que tá no vidro? Então, o morango é um alimento que a gente não recomenda colocar no saquinho porque ele é muito sensível, né? E vai acabar estragando e prejudicando. Então, o ideal é o pote, onde ele vai ficar bem fechadinho com uma uva. Então, vamos colocar uva e moranguinho juntos. Ali a gente manteve as folhinhas do morango, que também é muito bacana, né? Ele lembra como se fosse um hortelã. Também, você, higienizando bem, você pode utilizar até para fazer um detox aí. Que legal! Não, então você já conta a dica. Deixa eu só aproveitar que a geladeira tá aberta, e isso também não pode, né? Ficar com a geladeira aberta. Não pode. O ideal é... Guardou, fechou. Rapidinho. Rapidinho. A gente tem os frios, manteiga, requeijão, geleia, iogurtes. O ideal também é ter um potinho próprio, né? Sim. Você guardar num pote próprio vedado, né? Que fique bem vedado. E esses alimentos, né? Derivados do leite, os iogurtes, as geleias também, requeijão. Sempre o ideal é deixar na parte mais... de cima da geladeira. Então, nas primeiras prateleiras, inclusive os ovos, né? Então, vamos colocar uma perguntinha do ovo que o Mar já me disse que tá pronta. Vamos lá. Para falar dos ovos, perguntinha na tela. O ovo pode ou não pode ficar na porta da geladeira? A gente já vai contar e como manter os ovos, claro, deliciosos e prontos, porque é um alimento fantástico, só que a gente tem que cuidar dele para ficar tudo bonitinho. Né, Marcinho, querido? Tá bem-vindo. Boa tarde. Você viu que legal? Fantástico. Gente, isso, Carol. Olha, dica é pro resto da vida. Informação, como eu gosto, eu aprendo todo dia aqui. Eu aprendo nas pautas e aprendo com vocês. Porque quando a gente está falando de um produto e a gente está conhecendo um produto ou indicando um produto, isso também é uma informação e também é uma dica. Então, Marcinho vai contar tudo, eu só quero te contar uma coisa. Risotex veio para o mercado porque ele é diferente. É um produto desenvolvido para a pele do brasileiro e da brasileira. Você já chegou à conclusão, assim como eu, que o nosso clima é diferente de todos os outros climas. Exato. Nosso verão é diferente, nosso inverno é diferente e por isso as brasileiras têm muita mancha. Então, para cuidar de tudo isso, tem que ter um produto desenvolvido para a gente, né? Exatamente. E agora eu vou dar uma copiada aqui no programa que vocês estão fazendo ali. Você disse, né, a parte como se fosse ali da nutricionista. Agora eu vou explicar aquela dica esperta para você. Pega o Risotex. Antes de dormir. De manhã também você vai usar, é claro, para amenizar as marcas de expressão, ali as manchas e tal. Mas na hora de dormir, Carol, a pessoa chega, passa o Risotex na área dos olhos, no rosto, nas mãos, no cotovelo, nos pés e dorme por 6, 7, 8 horas. As marcas mais profundas e as manchas mais profundas, também escuras, vão ser super hidratadas e super cuidadas. O efeito aumenta ainda mais. Ou seja, é inteligente, é moderno, é para todo mundo e não é caro. Não é caro, aliás, você não precisa gastar muito para ter pele bacana, você só vai usar esse produto, você pode usar no corpo inteiro e vai diminuir manchas, aquelas linhas de expressão. E sem contar que ele é de glicerina, né? A base. Ultra hidratante. A pele sensível pode e deve usar. Olha isso. Eu amo mostrar ao vivo. Gente, é impressionante. Olha isso. Você vê que a pele tá lisa, que a pele tá com brilho. Olha a diferença da mão que eu não passei. Eu vejo nitidamente, toda vez, eu falo isso pra você. Sim. E além de tudo, você economiza produto, porque você tem a espátulazinha, você não põe o dedo, ó, e contamina, já que a gente tá falando de contaminação ali na cozinha, nos produtos também. Agora, faz uma promoção bacana, porque esse programa tá tão gostoso, precisa de promoção, eu gosto de promoção. Não, eu sinto na obrigação para você pegar o telefone agora, aproveitar aqui o Você Bonita, 0800 940 1086, diz que tá assistindo o programa, libera as melhores condições de pagamento, mas chora mesmo, entendeu? Para aproveitar agora. E levando o kit para levar a sério mesmo essa recuperação da pele, esse tratamento, você consegue um preço ainda melhor e ganha um presente todo especial, mas só se ligar agora e for inteligente. Faz o seguinte, o presente é incrível, que ele já me contou, o preço é surpreendente, você vai amar e o resultado, não preciso nem dizer que eu mostro ao vivo, né? O telefone tá na tela, 0800 940 1086, 0800 940 1086 ou no site puriflora.com.br. Não precisa gastar muito para ter pele bonita. Exatamente. Obrigada, querido. Obrigado, Carol. Beijo. Perguntamos a respeito dos ovos, então eu vou só abrir a geladeira para os meninos mostrarem. Os nossos ovos não estão na porta da geladeira. Meninas, podem dizer daí ou se vocês quiserem chegar pertinho.
Onde a gente deve guardar os ovos e por quê? Eu acho que aí temos uma participação de vocês duas, né? O lado claro. Não deixa cair, Carol, pelo amor de Deus. O lado claro para manter os nutrientes e não estragar. E o lado da organização da geladeira. Quem quer falar primeiro? Aline? Cris? Então, esse é um organizador para quem só tem o organizador de ovos na geladeira e o ideal... A Nutri, a Aline vai falar que não é. Você tem a opção agora de comprar esse organizador. Já vende. Vende, é adicional, né? Você pode comprar e deixar no lugar adequado, que é na área mais refrigerada da geladeira. Que seria a parte de cima onde ele estava. Deixa eu colocar de novo para você. Agora, isso, Aline, então é devido àquilo que você comentou, que quando a gente abre e fecha, a gente está... toda hora oscilando, aquecendo e prejudicando os nutrientes dos ovos, né? E só um detalhe desse organizador é que normalmente vem na geladeira já alguns suportezinhos que não tem a parte de cima, né? E esse organizador, ele vem bem fechadinho, então se algum alimento esbarrar, alguma coisa, não tem problema de quebrar os ovos, né? Perfeito, gostei. Então quem compra geladeira e tem isso, né? A minha vem só aí você pode colocar outras coisas. Exatamente. Porque o ovo não, né? Porque é que se você botar o ovo aqui vai estar na porta, ou se você botar aqui e colocar ele aqui, pode cair. Então, gente, o que fazer com isso? Nada. Eu não vou dizer jogar fora, porque nada. Faz gelinho, gelinho de coco. Faz gelinho, faz gelinho. Fecha e põe na freezer. Porque para os ovos não vai ajudar. Vamos voltar para lá, que olha que coisa mais linda. Vamos mostrar a geladeira, então? Peraí, deixa eu abrir de novo a nossa gaveta. Olha que linda, né? Que tá, hein? Os ovinhos organizados, os frios, a parte aqui, requeijão, geleias, frutas delicadas. O leite também não pode ir na porta. Tem alguma coisa que pode ir na porta? Tem produtos que, por exemplo, vinagre ou alguns outros, essas outras especiarias, ketchup, mostarda. Eu não ia falar isso, eu ia falar orégano, manjericão. Mas o que? Mas pode. Esses também pode. Então, refri também. Água de coco. Essas coisas podem ir na porta. Sim, e essas especiarias mais secas, né, que eu digo. Então, o alecrim seco, o orégano seco, então isso pode ficar na porta da geladeira. Pode guardar na geladeira? Pode. Sério? Sério. O meu tá tudo lá debaixo da pia, vou botar tudo na geladeira. Pediram pra eu abrir o freezer. O freezer eu não estou sabendo, adoro. Peraí, fechei. Ai, que bonitinho o freezer. Como é que é essa história, Cris? Como é que a gente organiza, então? Então, pra Carol, ficar tudo bonitinho? Pro freezer também a gente tem um organizador para deixar as bandejinhas organizadas na forma vertical. Porque evita que elas fiquem, né? Quando você empilha muito, elas acabam ficando meio soltas e aí pode cair, bagunçar. Então, para ficar organizadinho, a gente pode colocar um organizador vertical e você vai colocando na frente. Porque assim a gente também consegue comprar no supermercado já nas bandejinhas. Sim. Então não tem nem trabalho, é só organização mesmo. Você consegue pegar mais facilmente, porque você pode ir passando e retirar aquele alimento que você... Gente, é que loucura. E você tem aquela coisa de pôr data. É importante pôr a data? Super importante, né? Porque as pessoas acham que freezer é eterno, né? Coloca no freezer, tá tudo certo. Não é assim. Não, o ideal de freezer mesmo, o tempo limite é de 3 meses no máximo. Então, assim, o ideal é você congelar pro mês. Essa é a grande dica. E tem uma sequencinha, né? De preferência, carne vermelha ou na parte de trás, né? Ou na parte de baixo. Depois frango e o aves, né? E depois o peixe. Que é como você colocou. Exatamente. Então tá aqui a sequência, carne aqui atrás, frango no meio e o peixe na ponta, tá aí. A gente tem 2 minutos, eu queria ficar aqui a tarde inteira. Kátia, posso roubar um pouquinho? Não, brincadeira, não vou roubar o tempo da Kátia, não. Aliás, hoje tem festa junina lá no Mulheres, vai todo mundo pra lá, inclusive eu. Mas vamos fazer o seguinte pra gente fechar. Diretor, quer que a gente fale de batata e cebola? Sim. Vamos lá, onde a gente guarda? A batata, se tiver nesse tempo frio, você pode deixar ela fora da geladeira, se consumir ali pra semana. Se tiver num tempo mais quente, o ideal é já colocar direto na geladeira. Certo, então no verão, agora no inverno podemos manter nessa fruteirinha. Sim. Então, essa é uma opção de fruteira que fica bonitinho. E tem aquelas de pé. Sim. Como é que a gente arruma então pra ficar bem bonitinho? Então, na de pé, se você tiver espaço, o ideal é você deixar uma prateleira para cada alimento. Mas se não tiver, você pode colocar a cebola com a batata. Do outro, porque não vai
E sempre lembrar de dividir, né? Colocar vegetais com vegetais, então, por exemplo, batata com cebola e deixar uma separada para fruta, senão ela acaba pegando o aroma e fica com gosto de cebola, né? Agora, cebola pode ficar fora da geladeira, então? Se tiver um tempo frio, sim, no consumo para a semana, senão já coloca direto na geladeira. Eu já, para evitar, já coloco na geladeira. Pra gente fechar, a diretora adorou, né? Que pauta legal, dá vontade de fazer todo dia com tanta coisa. Meninas, pode ficar, fiquem tranquilas, elas vão voltar. Vamos fechar falando do macarrão. Tem 1 minuto e meio. Vamos. Vamos lá. Então, os alimentos, depois que a gente abre o saquinho, né? O ideal é você colocar, Carol, num pote hermético. Tá. Né? Porque ele vai conservar melhor o alimento, tanto os nutrientes quanto evitar que murcha, né? Então... E não vai pra geladeira. E não vai pra geladeira, não há necessidade. Enquanto você arruma, então, deixa eu só passar o contato de vocês, porque eu sei que vai todo mundo querer saber pra ligar pra vocês, pra gente encerrar com as informações. Muito legal essa pauta. Porque, olha, eu adorei, achei que ficou fantástico. Da Aline, que é nossa nutricionista, né, clínica esportiva, o Insta dela é Aline com Y, _ Santin, isso, com N no final, né, o M de Maria. M de Maria. É, com M de Maria no final. Então, Aline _ Santin. E da Cris Faria, que é personal organizer, é @organizer @viver organizer _Cris. É o inverso. @viver organizer _Cris. Pronto, podem fechar agora, meninas, se vocês iam falar do macarrão. O café também, que é outro item, que o ideal é ir para um pote hermético e não tem necessidade de guardar na geladeira como muita gente pensa. Fora da geladeira no pote bonitinho. Exatamente, porque conserva o aroma e os nutrientes. É isso. Gente, acabou, né, Má? Elas voltam, eu prometo, eu também adorei a pauta. Obrigada, meninas, arrasaram. A geladeira ficou linda, adorei. Vou fazer igual. Beijo, gente, até amanhã. Ó.